Olá a todos os participantes do Congresso Internacional Movimentos Docentes 2022. Eu sou o Giovanni Macedo da Costa, estudante do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e estou aqui para apresentar a minha proposta de pesquisa, o meu resumo submetido a este evento. O título recebido é Rodas de Conversa como Projeto Pedagógico em uma Escola de Viçosa, Minas Gerais, e minha orientadora é a professora Rita de Cássia de Souza, do Departamento de Educação da UFV. A visão geral desta apresentação é a seguinte: primeiro passaremos pela introdução, depois o desenvolvimento do projeto, onde abordaremos como que o projeto ele se desenvolve, depois o problema, os objetivos, uma breve revisão de literatura e algumas considerações que nós já podemos fazer acerca desta pesquisa, que é uma pesquisa de mestrado. Então, primeiramente, a caráter introdutório, nós vamos falar um pouquinho desse cotidiano escolar, né, esse espaço marcado por sujeitos, projetos, expectativas, interações, identidades e trajetórias distintas, que todos os professores, né, todos os estudantes bem conhecem esse espaço. Esse espaço é formado por falas, conversas, gestos, expressões, oportunidades de apresentar-se e formar-se, né? Então, essa pesquisa, ela parte, né, do ano de 2020, quando eu fui admitido neste colégio, em que acontece a pesquisa, como professor de ensino religioso dos quintos e nono anos do ensino fundamental. No ano seguinte, também, como professor de projeto de vida das turmas do ensino médio. Durante esse tempo, nós vivenciamos o ensino remoto, e ao longo deste tempo começou neste colégio um projeto chamado Rodas de Conversa, né, que tinha o objetivo aí de aproximar estudantes e professores ao diálogo para abordar emoções, sentimentos, situações cotidianas, princípios e valores, sobretudo ali naquele momento em que nós vivíamos este ensino remoto, esse isolamento social, esse distanciamento do chão escolar. Agora, falando um pouquinho sobre esse desenvolvimento do projeto, o projeto ele começou em março de 2020, né, estendendo aí até julho, essa etapa de preparação, né, onde houve por parte da coordenação pedagógica uma preocupação com esses impactos gerados nos estudantes depois de 4 meses de isolamento social. E aí, neste período, então, ocorreu o planejamento do projeto, né, direção escolar e coordenadoras pedagógicas pensaram esse projeto, como que ia acontecer, através da identificação de que havia uma certa tristeza por parte dos alunos pelo fato do distanciamento da convivência escolar. Depois também uma certa indisposição para participar de algumas aulas em alguns momentos no período do ensino remoto. Um outro ponto também é a ansiedade aí devido ao acúmulo de tarefas naquele período. A partir de julho, então, os participantes já estavam definidos, foram 15 professores, 2 coordenadoras pedagógicas, né, uma coordenadora pedagógica, uma psicopedagoga, e envolvendo aí mais ou menos, ao todo, 450 alunos. E aí, então, nós mediamos, aí, eu fiquei responsável por mediar 2 turmas de quinto ano, dividida em 8 grupos. As reuniões das rodas de conversa aconteciam de modo online, pela plataforma Teams, e os horários eram alternativos, né, no mesmo turno da aula, ou meia hora antes, ou meia hora depois de começar a aula. E aí depois, o que podemos destacar desse período é que houve participação ativa, com poucas ausências por parte dos participantes. E aí, qual o problema que eu trouxe aqui para esse projeto de pesquisa para o mestrado? Como a gestão escolar, os professores, os alunos envolvidos no projeto Roda de Conversa o percebem? Né? Como que esses participantes, esses sujeitos, eles percebem esse projeto? Os envolvidos têm alguma sugestão de mudança ou aperfeiçoamento para o projeto? Há interesse em expandir esse projeto para outros níveis de ensino na escola? A proposta foi simplesmente para o período de ensino remoto ou haverá uma continuidade? Quais as percepções dos familiares desses alunos sobre a participação de seus filhos nesse projeto?
Tais perguntas, elas estão presentes também no roteiro de entrevista, que eu vou falar mais adiante. Depois, os objetivos do projeto, o objetivo geral é investigar esse desenvolvimento de um projeto de roda de conversa no período de 2020 a 2022, no ensino fundamental, anos iniciais, na escola católica privada de uma cidade do interior de Minas Gerais. Quais são os objetivos específicos? Primeiro, analisar o tema da dialogicidade, trazendo aí as contribuições de autores como Mikhail Bakhtin, sobretudo a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, em que ele vai trabalhar a questão do dialogismo, o Paulo Freire, né, sobretudo a partir da obra Pedagogia do Oprimido, em que ele vai trazer também a sua contribuição a partir dessa temática da dialogicidade, bem como aí o suporte teórico do construcionismo social, principalmente Kenneth Gergen, em que em sua obra onde ele vai colocar os pontos aí principais dessa metateoria chamada construcionismo social. Depois, analisar aí, por meio de consulta ao banco de periódicos da CAPES, o uso de rodas de conversa na educação escolar, passando aí por todos os níveis: educação infantil, ensino fundamental, médio, superior e também até mesmo a formação continuada de professores. Depois, o outro objetivo específico é analisar o desenvolvimento aí do projeto Roda de Conversa da escola pesquisada e a experiência dos alunos, pais e ou responsáveis, professores, coordenação pedagógica e direção escolar, por meio de entrevistas semi-estruturadas e o uso aí da análise temática, segundo as autoras Brown e Clark, no momento aí da produção de dados para discussão teórica. E aí, o que nós temos até agora, uma breve revisão de literatura, que nós realizamos no capítulo 2 da dissertação, em que nós podemos perceber a seguinte questão até o momento. Como eu já disse, trata-se de uma pesquisa em andamento, pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Viçosa, e aí, alguns pontos que nós já podemos levantar até o momento. As rodas de conversa na educação infantil e na formação continuada de professores, elas são utilizadas para determinadas atividades, preparar as crianças para a rotina diária, basicamente. Depois, nas outras faixas etárias, as rodas elas são utilizadas para investigar assuntos, coletar dados e criar espaços de interação. Na nossa pesquisa, a gente visa compreender como que as rodas de conversa, sobretudo esse projeto, né, as rodas de conversa nessa escola, elas foram gestadas, elas foram desenvolvidas e que resultados elas estão oferecendo aí, segundo a percepção dos seus participantes. E depois, esse projeto é iniciado no período do ensino remoto, que visa dar esse suporte emocional a estudantes e professores. Então, especificamente, esse projeto, ele abarca essa necessidade. Por fim, o que nós podemos falar até o momento, né? Nós entrevistamos 7 professores mediadores, 3 membros da coordenação pedagógica, 5 pais e ou responsáveis e 2 alunos. A meta é entrevistar pelo menos 10 professores, 10 pais e 10 alunos. E aí a coordenação pedagógica, nós já entrevistamos todos os membros. De modo geral, percebemos que, na visão deles, as rodas elas funcionam como um meio de interação, um espaço de fala e escuta proporcionado aos estudantes, um mecanismo de diálogo para estimular a convivência pacífica e ainda um projeto para trabalhar emoções e sentimentos, desenvolvendo aí as habilidades socioemocionais entre os sujeitos do espaço escolar. Então, até o momento que nós obtivemos foi isso. Estamos ainda na etapa de transcrição de algumas entrevistas, ainda teremos que fazer mais algumas outras entrevistas e trabalhar ainda a questão da análise temática, em que nós temos o objetivo aí de analisar esses dados produzidos, né, nessa etapa das entrevistas e a partir das falas, né, de palavras mais comuns, a gente ir estabelecendo qual que é o resultado que nós obtivemos. Então, por fim, apresento aqui as referências algumas das referências que nós utilizamos até o momento. No mais, é isso. Muito obrigado à apresentação.